Bom, então vamos falar um pouco sobre a FAP. A FAP é a Psicoterapia Analítico-Funcional. Ela é uma proposta de terapia que é baseada na ciência da análise do comportamento e da filosofia do behaviorismo radical. Ela se fundamenta em uma abordagem empírica que é sensível ao contexto, às funções e fenômenos psicológicos e à sua forma. O Robert Kohlenberg e a Mavis Tsai, eles publicaram um artigo e um livro falando sobre os princípios teóricos e práticos da FAP. Isso foi em 1987. Ela também enfatiza estratégias contextuais e vivências de mudança, além dela ser mais direta e didática. No Brasil, ela surgiu entre analistas do comportamento que buscavam superar limitações da antiga modificação do comportamento, que era focada em populações severamente deficientes, para poder transpor, para ir além de ideias do behaviorismo radical, para o trabalho típico no consultório psicoterápico. Nisso, o terapeuta ele instrumentaliza o cliente para ser feita uma análise das contingências que guiam a vida do paciente para mudar a interação que ele tem, no caso do paciente, com o ambiente dele, solucionando problemas que o levaram a buscar tratamento. Bom, nisso temos 3 ondas do movimento. Na primeira onda nós temos a terapia comportamental, em 1950, na década de 1950. Na segunda onda, nós temos a terapia cognitiva de Aaron Beck e a terapia cognitivo-comportamental, na década de 1970 e 1980. Já na terceira onda, nós temos a FAP, que é a psicoterapia analítico-funcional. Temos também a terapia de aceitação e compromisso, a ativação comportamental, a terapia comportamental integrativa de casais e a terapia comportamental dialética, na década de 1990. Bom, a TCC, ou terapia cognitivo-comportamental, ela se apresentava como uma proposta para explicar e tratar os problemas que envolviam a cognição e os sentimentos. Só que ela abria a mão da coerência epistemológica, unindo 2 abordagens que se baseavam em filosofias distintas, em bases filosóficas distintas e também muitas vezes opostas. Então, o desafio dos analistas do comportamento era desenvolver uma prática que desse conta desses problemas e mantesse uniforme os princípios filosóficos e a fundamentação científica. Por isso surgiu a FAP. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo das 5 regras. Então, eu vou primeiro começar com a psicologia analítica funcional, que traz em suas raízes a observação do cliente com vista no envolvimento terapêutico, juntamente com o terapeuta. Ele também envolve que o terapeuta destina um estímulo discriminativo para o comportamento do cliente. O estímulo condicionado traz respostas emocionais problemáticas, com o que o cliente precisa lidar e que não pode efetuar comportamentos à resposta contingente do terapeuta, em reforçá-lo, puni-lo ou colocá-lo em extinção. Agora, falando mais especificamente sobre o modelo das 5 regras, que, como diz, na década de 80 foi realizada essa técnica entre o terapeuta e o cliente. As 4 primeiras regras traz o tratamento da interação pessoal com o terapeuta, que demonstra caminhos para a mudança. A última regra traz interpretações funcionais e discutir estratégias que definem o comportamento analítico do tratamento. Também traz nessas 5 regras que o terapeuta deve trabalhar com uma distinção entre comportamento e problema, e progresso no que funciona para o cliente, não no que parece adequado para o terapeuta e que será diferencial de um cliente para o outro. Agora, falando mais propriamente dito das 5 regras, que é identificar comportamentos clinicamente relevantes enquanto ocorre a sessão, invoque o comportamento clinicamente relevante enquanto ocorre a sessão. O terceiro, reforce o comportamento quando esses constituem melhoras clínicas. O quarto, identifique os efeitos do comportamento do terapeuta sobre o cliente.
O 5. Ofereça interpretações funcionais do comportamento e discuta estratégias de generalização. Isso foi um pouquinho sobre o modelo das 5 regras. Vamos falar agora sobre o modelo da sequência lógica. Enquanto o modelo das 5 regras ele é facilmente aceito por terapeutas mais experientes, ele torna um pouco difícil o treino de novos terapeutas. Por isso, por essa demanda, o modelo da sequência lógica foi lançado. Ele facilita o treino de novos terapeutas, que ele é como se fosse um guia que explica passo a passo como o terapeuta deve atuar, com uma sequência de 12 passos, e ele é um modelo que deve ser reciclado várias vezes durante a terapia para ele ter um efeito turbinado no tratamento. Vamos agora aos 12 passos. O primeiro, o terapeuta vai estabelecer um paralelo de fora para dentro e discutir com o cliente. Por segundo, o cliente vai confirmar esse paralelo. Terceiro, o terapeuta vai evocar um comportamento clinicamente relevante. Quarto, o cliente vai emitir o comportamento problemático que ele está habituado. 5, o terapeuta vai enfraquecer esse comportamento. Sexto, o cliente emite comportamento mais saudável. 7, o terapeuta vai reforçar esse novo comportamento. Oitavo, o cliente vai se engajar em mais comportamento mais saudável. Nono, o terapeuta vai verificar o efeito das suas ações, que foram descritas anteriormente, sobre o cliente. 10º, o cliente vai se engajar novamente em mais comportamento mais saudável. 11, juntos, o terapeuta e o cliente vão estabelecer um paralelo, dessa vez de dentro para fora. 12, juntos, eles vão combinar uma lição de casa. Apesar da sua operacionalização clara, o protocolo de 12 passos ainda não foi validado. Boa noite, turma. Aqui quem fala é o Douglas. Eu trago a minha contribuição sobre a FEP e apresento a vocês o modelo Awareness, Coragem e Amor. Esse modelo ele se articula com as 5 regras da FEP e orientando o comportamento do terapeuta. Esse modelo apresenta o conceito de awareness. Significa estar preparado para perceber e aceitar os próprios sentimentos e necessidades. É estar sensível ao que o outro sente e precisa. Tem a premissa simples do que o terapeuta deve estar atento e consciente ao que acontece na sessão. O terapeuta está mindful, plenamente atento para a vivência do self, do cliente e do contexto. O conceito de coragem significa estar disposto a compartilhar de maneira autêntica o que sente e pedir o que precisa. O terapeuta é genuíno, engajado, fala direto do coração, atento aos seus valores profundos, corre riscos e admite sua insegurança. Já o conceito de amor significa providenciar segurança e aceitação, expressar compaixão quando o outro se abre, ouvir o que aquela pessoa realmente precisa e suprir essa necessidade. O terapeuta disposto a abandonar suas prioridades e suas preferências pelo bem do cliente. Então essa era a minha contribuição e muito obrigado. Então, a gente pode ver nessa questão dos modelos que a FAP não é baseada num modelo teórico unidimensional. No primeiro modelo, é possível ver que tem uma aproximação muito grande com as terapias de matriz brasileira, né? A terapia analítica comportamental,
e a terapia por contingências de reforçamento. E no segundo modelo, né, existe uma grande influência do behaviorismo ainda, mas há uma reformulação, né, com um protocolo detalhado e rigidamente sequenciado. E no terceiro momento é possível evidenciar que a FAP ela é pertencente à terceira onda de matriz anglo-americana. Pela utilização de termos como awareness, coragem e amor. Né, e enfatiza bem, né, ao final do artigo, que é muito importante para o psicoterapeuta na FAP que ele tenha o significado, né, desses 3 termos muito bem definidos, né, para a terapia.